Olá, boa tarde, tudo bom? Ver aqui os procedimentos. Compartilhar aí com vocês a apostila. Apostila 4, página 150. Última aula de hidrocarbonetos. Vou falar aí da nomenclatura, ou seja, dos nomes dos hidrocarbonetos ramificados. Deixa eu só tirar o som. Aumentar aqui a tela. Então, vamos lá. Bom, nomenclatura dos alcanos ramificados são utilizadas algumas regras, né? Determinar aí, primeiro, a cadeia principal. Hidrocarbonetos ramificados são aqueles que têm ramificações, então eles vão ter algum grupo funcional, né, ligado na cadeia principal. E é esse diferencial que nós iremos ver hoje na aula, tudo bem? Então, determinar aí a cadeia principal. Cadeia principal é aquela cadeia com maior sequência de átomos de carbono. Então, vai ter exercício nesta aula que nós temos que fazer a tentativa, né, para ver qual que é a cadeia principal, qual que é aquela que possui maior número de átomos de carbono. Reconhecer os grupos substituintes. Na aula anterior, a gente viu os grupos substituintes, tá bom? Metil, etil, profil, dentre outros. Então, a gente tem que reconhecer esses grupos substituintes, que vão estar aí na parte das ramificações, né, da estrutura deste hidrocarboneto. Numerar a cadeia principal, de modo a obter os menores números possíveis para indicar as posições de grupos substituintes. Então, aqui a gente tem... Oi, Júlia, tudo bom? Temos aqui um exemplo, né? Temos a cadeia principal. Deixa eu colocar aqui. A cadeia principal, tá bom? Em azul aqui circulada. E aqui eu observei que tem uma ramificação, né? Ramificação quando tem aqui, ó, algum outro elemento ligado à cadeia principal, tá? Eu vou enumerar da direita para a esquerda. Então, vocês estão, dá para observar que é deste sentido que está sendo numerado os carbonos? Por que, professora, da direita para a esquerda e não, né, da esquerda para a direita? Devido à localização desse elemento aqui, ó, que é o metil da ramificação. Ele está mais próximo dessa extremidade aqui da direita, tá bom? Então, a localização dos números de carbono vai ser correlacionada ao grupo funcional que tenha mais, tá bom? Que é o metil. Então, ele está mais próximo aqui da direita. Por isso que eu começo enumerado aqui. No caso, se esse metil aqui estivesse, por exemplo, aqui no 4, a numeração já mudaria. Eu ia começar da esquerda para a direita. Então, aqui no 5 não seria meu 5, ele seria meu carbono número 1. Então, são essas regrinhas que nós temos que nos atentar. Deixa eu colocar aqui bate-papo. O que mais? Gabriel está na aula também. Bom, aí temos alquenos, alquinos e dienos, né? Na nomenclatura do hidrocarbonetos, são insaturações, como a gente viu nas aulas anteriores, tá bom? Que fazem parte aí da cadeia principal e vão ser numeradas a partir da extremidade mais próxima de insaturação. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, para a gente poder ler por completo. Estamos aqui, ó. Na nomenclatura dos hidrocarbonetos insaturados, a insaturação deve fazer parte da cadeia principal. Então, é outra coisa que eu tenho que observar. Eu vi uma ligação dupla, né? Ligação dupla, 2 tracinhos. Vou fazer aqui. Ligação dupla, tá? Posso ter tripla, tudo bem? Então, esta insaturação, que é o nome que nós damos, né? Tem que fazer parte aí da cadeia principal. Então, é algo que eu tenho, colocar um asterisco, que eu tenho que lembrar, que eu tenho que observar também,
tá bom? É isso que ele está dizendo aí. E a numeração deve ser feita a partir da extremidade mais próxima. Por exemplo, deixa eu montar aqui, vou usar a luzinha pequena, tá? Porque tem muita coisa para ser montada. Por exemplo, tem assim, essa cadeia aqui. Estão observando essa cadeia aqui. Bom, como que vocês vão proceder no exercício, né? Eu não posso simplesmente... Ai, professora, deixa eu pegar aqui uma caneta diferente. Cor diferente para visualizar melhor. Eu simplesmente fazer isso daqui, ó, porque eu acho que a cadeia principal só é dessa forma, né? E aí eu enumero meu carbono 1 e o segundo. Não, eu tenho que, ó, observar aqui a parte que me dá a dica é insaturação, ó. Eu tenho uma ligação dupla. Ela tem que estar na cadeia principal. Então, essa daqui não é a cadeia principal. Como ela tem que fazer parte da cadeia principal, então eu tenho que incluir esse outro carbono. Então, essa seria a minha cadeia principal. Se eu fosse enumerar sem pensar na insaturação aqui, eu colocaria carbono 1, carbono 2 e acharia que esse daqui é um grupo funcional. Tudo bem? Mas por causa da insaturação, e eu sei que a insaturação tem que fazer parte da cadeia principal, né? Ela entra, né, nessa parte da cadeia principal e eu começo a enumerar a partir daqui, tá bom? Por que, professora, a partir deste carbono que eu começo a enumerar? Porque está mais próximo dessa extremidade aqui, ó, não tem mais ninguém. Se eu começar a enumerar de lá, a insaturação está muito longe da outra extremidade, entendeu? Então, eu começo a enumerar da extremidade mais próxima que ela está, a insaturação. Então, aqui seria meu carbono 1, esse seria o segundo, e aqui o meu carbono terceiro. Alguma dúvida quanto a isso? Oi, Gabriel, tudo bom? Bom, então, ó, nesse exemplo aí da apostila, em azul, eu consigo aí identificar azul é a cadeia principal, tá? Vou fazer aqui em verde. Por que que eu identifiquei a cadeia principal? Por causa dessa insaturação aqui, ó, que é isso que eu acabei de explicar na lousa para vocês, tá bom? Então, essa insaturação, ela tem que fazer parte da cadeia principal e a extremidade mais próxima dela é essa daqui. Então, por isso que em vermelho, esse C aqui, esse carbono é meu número 1. Tudo bem? Aí eu vou numerando os outros. E a cadeia principal tem que ter maior quantidade de carbonos. Oi, Alceno. Né? E aí, os outros grupos funcionais que estão ligados a essa cadeia principal são aí da aula passada que nós aprendemos, tá bom? Então, a gente aprendeu o tec-butil, o etil e o metil. Bom, identifiquei a cadeia principal, identifiquei a insaturação, identifiquei os grupos funcionais que estão nas ramificações, né? Por isso que a gente chama aí hidrocarbonetos ramificados. Depois da cadeia principal, temos outros grupos externos, nas ramificações, tudo bem? Chegamos na metade do exercício, tá? Qual que é o final do exercício, né? O que é o nome da aula? Nomenclatura, ou seja, eu dar nome a este hidrocarboneto, né? E aí temos as regrinhas de nomenclatura. Primeiro passo. O nome está aqui embaixo, ó. Identifiquei tudo isso, ó. Nome. Professora, e agora, né? Como que vamos proceder? Como que vamos chegar neste nome? Ele é montado através de algumas etapas. Primeira coisa que vocês têm que fazer, colocar os elementos que estão nas ramificações. A cadeia principal vai ser o último, tá bom? Então, eu vou colocar os elementos das ramificações,
né? Então, em verde são os elementos da ramificação que eu circulei aí. Eu tenho, ó, o tec-butil, eu tenho o etil e eu tenho lá em cima o metil. Tudo bem? E ele está colocado a ordem, né? Eu posso colocar em qualquer ordem, professora? Não, colocou na ordem aí dos carbonos da cadeia principal. Então, o tec-butil, ele veio primeiro, porque ele está lá, esse 3 aqui significa que ele está na posição do terceiro carbono, né? E aí, depois vem o etil, que está na posição do quarto carbono, e depois o metil na posição do quinto carbono. Então, coloca em ordem crescente da posição dos carbonos da cadeia principal. Saudades também, Gabriel. Aí, ó, eu parei aqui, ó, no nome. Coloquei só o que eu circulei em verde, tá? Que são os grupos funcionais que estão nas ramificações. Lembrando novamente, falando que eles têm que estar na ordem do número de carbono que eles se encontram, tá bom? O 3 é menor que o 4, né? Então, eu coloquei em ordem crescente. Depois, eu vou lá para a cadeia principal. Vou fazer de azul. Cadeia principal já está aqui, ó, de azul. Eu tenho 6 carbonos. Vou lá na tabelinha. Vou ver aqui qual é a página que está a tabela. Página 144. Vou voltar aqui, ó. Para vocês observarem, relembrarem. Contei quantidade de carbono da cadeia principal. Tem 6. Vou aqui nessa tabela, ó. Tô circulando aqui, ó. 6, que tá, a tabela já é azul, e eu tô circulando em azul. Deixa eu colocar vermelho. 6. Então, eu vou começar a montar um nome da cadeia principal. Se tem 6 carbono, eu vou usar aí o prefixo X. Que nem tá aí na tabela. Tudo bem? 6 carbono, X. Volto lá, página 150. Risquei. 6 carbonos, tá? Outra coisa que eu tenho que observar, que foi aí minha dica principal no começo, é essa ligação dupla aqui, né? Esses 2 tracinhos, que significa ligação dupla. Vou voltar novamente. Primeiro, qual a posição do carbono que tá? Essa ligação dupla. Ele tá aqui ó, no número 1, que tá até circulado dentro dele, não? Então, eu continuo montando o nome. X1, porque ele está no primeiro, tá bom? Agora eu volto lá para a tabela da página 144. Essa parte de ligação dupla, tripla ou simples é aqui, ó, na saturação da cadeia. Lá no desenho da página 150, né? Página 150, eu só tenho uma ligação dupla, né? Está justamente assim, ó, a ligação, né? É a única ligação da cadeia principal. Então, ó, eu venho aqui, ó, eu tenho uma dupla. Qual é a terminação que eu vou usar? Em. E eu acrescento aqui o nome. Tudo bem? Para finalizar o nome, diminuir aqui a tela. Para finalizar o nome, vou lá na página 150. Estamos falando aqui desta cadeia azul.
né? Voltando para o desenho. Hidrocarboneto, né? Só possui na sua fórmula estrutural 2 elementos químicos, venho mencionando para vocês aí nessas aulas, né? O carbono e o hidrogênio na cadeia principal, tá bom? Então, observando aqui na azul, eu só tenho C e H, que é o carbono e o hidrogênio. Então, quando eu tenho somente esses dois na cadeia principal, voltando lá para 144, ó lá, quando eu tenho aqui, ó, hidrocarboneto, só C e H, este nome vai terminar com a letrinha O. Então, eu acrescento o O aqui. E aí, tenho o nome da cadeia principal. X, porque são 6 carbonos. 1, porque a ligação dupla está no primeiro carbono. Em, que simboliza a ligação dupla, tá bom? E O, porque é um hidrocarboneto, na cadeia principal só tem carbono e hidrogênio. Tudo bem? Voltando lá para a página 150. Que a professora riscou tudo aqui. E aí eu consigo montar o nome aqui da cadeia principal. Que é essa parte que eu mostrei na luzinha para vocês, é essa daqui, ó. Tá bom? E aí eu junto tudo. Então, eu junto os nomes das ramificações, as posições e o nome da cadeia principal. E aí fica esse nome gigante aí que vocês estão observando na apostila. Neste exemplo aqui embaixo, eu observo que esse hidrocarboneto aqui está desenhado numa figura, né, fechada. Então, o que muda, né? Eu analiso que aqui, ó, é minha cadeia principal. Eu tenho aqui, ó, CH3 é o metil, né, na ramificação. Então, ó, o metil está aqui no nome. O que vai mudar é que antes de eu colocar o nome dessa cadeia aqui principal, vou colocar de azul aqui a cadeia principal, que é esta daqui. Antes de eu colocar o nome dela, eu tenho que acrescentar a palavrinha ciclo. Porque a figura está em formato fechado. Mas é tudo igual, as regrinhas, o que a gente acabou de fazer em conjunto, tá bom? Então, essa é a cadeia principal. Então, eu coloco o ciclo, porque está fechada, e monto o nome da cadeia principal, observando, sempre consultando aquela tabela da página 144 da apostila de vocês. Aqui na questão dos aromáticos, né, quando temos aí o benzeno, tá até falando aqui, as regras são idênticas às dos ciclos, tudo bem? Só que o que ocorre de diferente, ó, tá vendo esse númerozinho aqui, ó? É a posição do carbono, tá bom? Então, ó, sentido horário. Tá bom? Então, temos carbono 1, 2, cada extremidade aqui, ó, se você observar, é um númerozinho. Tá bom? Então, o que vai mudar, o númerozinho sempre vai ser no sentido horário, né? Numeração do carbono no sentido horário. O que vai mudar é a localização que eu vou colocar. Se eu vou colocar no primeiro, no segundo, no terceiro. E aí, acaba influenciando essa localização, dependendo do que eu colocar, né? O grupo funcional, no nome. Porque muda tudo, né? Então, por exemplo, como está aqui, ó, neste primeiro, eu tenho CH3 é o metil, está no número 1, no primeiro carbono. Eu tenho aqui um CH3 também, eles são iguais, ó. Às vezes eu tremo. Então, eles são iguais, né? Só que agora esse daqui tá no segundo carbono aqui, ó. Por isso que eu coloquei aqui, ó, na hora de montar o nome. 1 e 2, como eles são iguais, eu posso colocar assim, 1,2, né? A posição tá no primeiro e no segundo. Esse di aqui, ó, do nome vem de 2, porque eles são iguais, tá bom? Então, eu tenho
dimetil. Eu tenho 2-metil. Eu só, até esta parte aqui, ó, do nome, só é a ramificação. Eu não fiz a cadeia principal ainda. A cadeia principal é esse todo aqui, que é o anel aromático, que é mais conhecido aí como benzeno. Tudo bem? Então, eu coloquei a posição 1. Reparei que o grupo funcional é o mesmo, CH3, que é o metil. Então, posso colocar 1 e 2 a posição do outro, de 2, metil. E aí eu monto o nome da cadeia principal, que é o benzeno. Se eu mudar a posição, muda o nome. Então, ó, permaneci o metil no número 1. Tá aqui, ó, número 1. O do 2, do exemplo anterior, foi lá para o 3, ó. Mudei o grupo funcional. Então, lá quando eu for montar a nomenclatura, o nome, eu tenho que mudar esse 3 aqui, ó, que antes era 2. E o resto continua a mesma coisa, tá? Porque continua sendo o mesmo grupo funcional, tem o 2 dele, por isso di, o nome do grupo funcional é metil, e o ciclo, o anel se chama benzeno. E assim ocorre também nesse outro exemplo, no 3. Tudo bem? E é isso. E agora vamos para os exercícios. Dá uma diminuída aqui. Exercício número 1. Tem dois jeitos de encontrar esses exercícios, tá bom? Ele te dando a estrutura, né, o desenho do hidrocarboneto, como nesses exemplos acima da apostila, e a gente monta o nome, ou ele te dá um nome e você monta a estrutura, que nem no primeiro exercício. Monte a fórmula estrutural, ele te deu um nome. Então, nós iremos montar este daqui. Vamos lá, um minutinho para vocês sentarem. Vamos lá, Miranda, Luan, as meninas. Vou montar na lousa pequena, tá? Deixa eu só apagar aqui. Quem tiver com uma apostila aí do lado, estiver montando, quiser que eu abra a câmera e mostrar para mim, tá bom? Sem problema, que vai ser difícil, né? Mandar via bate-papo. Só me chamar no bate-papo para eu abrir a câmera. A dica do exercício 1. Localizar a cadeia principal. A cadeia principal é esta daqui, ó. Pentano. Vão lá na página 144, né? Foi que eu falei, que tá a tabela lá para montar a nomenclatura. Isso. 144. E aqui eu monto a cadeia principal. No caso, pente vem de 5 carbonos, ou seja, já sei que aquele exercício, a cadeia principal, vai ter 5 carbonos. Alguma dúvida quanto a isso? Deixa eu só copiar aqui. 2, 2, 4.
Trimetil. Então, vamos lá. Ó, exercício 1 é esse. Vou tirar para a página 151. Estou aqui, ó, no exercício 1 da página 151. Tá aí, o nome, tá? Identifiquei a cadeia principal. Tentando. Vou lá na tabela da página que eu acabei de mostrar para vocês, 144. Pente. Tenho aí na cadeia principal 5 carbonos. Vou desenhar 5 carbonos. Vou colocar outra aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Correto? Essa terminação aqui, ó, an, se for lá na tabela da página 144, significa que eu não tenho nenhuma insaturação. O que são as insaturações? A ligação duplas, quando eu tenho 2 tracinho, ou ligação tripla, quando eu tenho 3 tracinho. Então, tá me dizendo que não tem nenhuma. Então, continua exatamente assim. Bom, e termina com O, ou seja, só tem aí o hidrogênio fazendo ligação com carbono na cadeia principal. Então, o carbono ele faz ligação com 4 hidrogênios, então eu tenho 3 aqui e um daqui 4. Vou colocar 3 lá do final. Vou observar agora meu grupo funcional aqui, ó, da ramificação. Essa parte aqui, os números, significa a localização que ele está. Vou ter que enumerar cada carbono desse. Como não tem nenhuma ligação dupla, né? Vou enumerar daqui, da esquerda para a direita. Meu quinto. Tá bom? Então, significa que na posição 2, eu tenho. Na outra posição 2, eu tenho outro grupo funcional também. E na posição 4. Então, eu tenho tri, porque eu tenho 3 ramificações, por isso que tri, do elemento metil. O metil é CH3, tá bom? Então, no carbono 2, eu tenho ó, 2 vezes, se repete. Então, significa, puxei a primeira ramificação. Que eu vou ter um CH3 aqui, que é o metil, tá bom? Não precisa circular, não. Só estou circulando para vocês visualizarem melhor, tá? Vou tirar aqui esse 2, colocar aqui, ó. Puxei outra ramificação para cima. CH3 também. E no quarto também tem o metil. Lá no quarto, puxo uma ramificação para baixo e acrescento o metil lá também. E tá aí a resposta do exercício. Outra coisa só antes de terminar, né? Cada carbono tem que fazer aí 4 ligações. Então, este carbono aqui, eu tenho 3 daqui e um daqui, então tá ok. O do meio aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, tá ok. Este daqui eu tenho 1, 2, tá faltando aqui 2 hidrogênio. Lembrando, por que hidrogênio, professora? Hidrocarboneto. Só tem na sua estrutura principal carbono e hidrogênio, tá? O carbono 4, tenho 1, 2, 3, tá faltando um H aqui. Posso colocar aqui, eu posso puxar para cima. 3, 4, então agora tá tudo certinho. Vou arrumar aqui para não ficar torto.
E este é o exercício número 1. Deem print na tela e copiem, por gentileza, aí no espaço da apostila. Bom, vamos para o exercício número 2. Alguma dúvida do 1? Tem muita regrinha, tem muito detalhe, né? Tem que se atentar a essas partes. Exercício número 2, da VUNESP. O nome correto do composto orgânico da fórmula abaixo, como eu mencionei para vocês. Ou ele dá o nome e você monta a fórmula estrutural, ou ele te dá a fórmula, como neste exercício, e ele quer saber a resposta do nome. E você tem que montar o nome. Então, temos aqui a fórmula estrutural e qual seria o nome deste composto orgânico? Um minutinho para fazer. Vamos, Miranda, Juan, Júlia, Juliana, Rebeca, Luísa, Amanda, Breno, Wesley, Gabriel. Alguém? Sugestão aí de qual que seria o nome? Primeira coisa, identificar a cadeia principal. Bati, já de olhar, vejo que as ligações estão simples, né? Não temos ligações aí dupla nem tripla. Então, eu tenho que pensar qual que é a sequência maior de carbonos que dá para fazer, que aí ela será a minha cadeia principal. Então, eu vou colocar a cadeia principal de azul. Outra dica, a cadeia principal possui aí seis carbonos. Alguém conseguiu? Temos grupos funcionais, temos o metil, lembrando que o CH3 é o metil. Nada, ninguém? Então, vamos lá. Bom, só de observar, temos, né, aqui, ó, ramificações, né, temos aqui também, aqui, e eu tenho que tentar achar qual que era a cadeia principal. Voltando
na página anterior, para recapitular, tenho aqui, ó, essas 3 regras, né? Esses 3 pontinhos são 3 regras. Faça um asterisco aí, né? E seria determinar a cadeia principal, cadeia com a maior sequência de átomos de carbono. Reconhecer os grupos substituintes, se vai ter aí ligados essa cadeia principal, ou metil, ou etil, isopropil, tá bom? Depois, numerar o terceiro passo, é numerar a cadeia principal, de modo a obter os menores números possíveis para indicar as posições dos grupos substituintes. Correto? Então, essas 3 regrinhas eu tenho que fazer, levar e realizar no exercício 2. Tenho que segui-las. Página 151. Bom, eu tenho a alternativa correta, letra C. Eu tenho aqui, ó, 2 metilos, 3 metilos, 1 no carbono 2, e no carbono 3 eu tenho 3. E a cadeia principal, eu tenho o hexano. Novamente, hex são 6 carbonos, porque não tenho nenhuma, se eu visualizar, não tenho nenhuma ligação dupla, nem tripla, para ser ou em ou in. E terminação em O, porque eu só tenho aí o carbono e o hidrogênio na sua estrutura, não tenho nenhum elemento químico. Se eu observar, ó, carbono e hidrogênio, o CH3 que é o metil, mas também é o composto orgânico, né? Hidrocarboneto, tem só carbono e hidrogênio, então não tem nenhum outro elemento, um oxigênio, um nitrogênio, envolvido dentro, misturado aí, da cadeia principal. Eu vou parar no exercício 2, porque o exercício 3 é um pouco mais complicado. E aí, para não ficar a explicação quebrada de um vídeo para o outro. Tudo bem? Então, na quarta-feira, nós voltamos com finalizar esses exercícios, que vão até exercício 5, e vamos entrar na parte de química A, porcentagem, né? Fórmula percentual mínima, vamos ver um pouquinho da parte química com porcentagens matemática. Tudo bem? Obrigada pela participação de vocês. E até quarta-feira. Fiquem bem, se cuidem.